Senior Regulatory Officer at PATH. It is my pleasure. Eu sou a presidente da sessão e, considerando o interesse dessa sessão, conseguimos ter alguns painelistas muito distintos. A gente conseguiu uma aprovação para uma hora inteira. Então, mesmo que se esse horário expirar, por favor, coloquem as suas perguntas. Eu vou buscar as perguntas no meu telefone e tentar responder o máximo possível. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar nossos 4 distintos painelistas, o Dr. Gustavo Mendes, que é o gerente-geral na Anvisa sobre biomedicina e biologia, doutora Patrícia Apreia, diretora de controles de biológicos em ANMAT, Mariluz, a conselheira sobre os sistemas de saúde na OPAS, conosco. No Brasil, no Rio, nós temos Imelda Jordan, com a parte regulatória da Afrijan, Anália Acibal, diretora de Operação e Desenvolvimento na Sinergio, e Dr. Resign Cuban, que é o controle de qualidade da Biomanguinhos. Então, eu vou começar com esse painel, com as perguntas que a gente já recebeu de alguns de vocês, e eu vou abrir as discussões perguntando à doutora Patrícia Apreia, da ANMAT, para nos falar um pouquinho mais sobre os esforços colaborativos e procedimento entre a ANMAT e outras autoridades regulatórias e como essa pandemia impactou esse tipo de esforço. Doutora Apreia, muito obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer por ser convidada a participar desse painel. Gostaria de agradecer à plateia de ficar conosco nessa apresentação para falar sobre... Eu peço desculpas que eu estou um pouquinho rouca, mas é para falar sobre como contribuir e desenvolver novas vacinas de Covid na fase pós-pandemia. Então, temos que nos referir a 3 aspectos principais para a gente se preparar para a situação da pandemia, com as variantes conhecidas e desconhecidas, e para a gente poder ter a interação com os pesquisadores, desenvolvedores e outros especialistas, com a cooperação, colaboração, que são mecanismos essenciais. Então, a gente sabe que a pandemia de Covid criou desafios para todas as autoridades regulatórias, e eu vou me referir às nossas experiências. Quando a pandemia chegou, a gente tinha implementado um gerenciamento de emergências sanitárias e catástrofes que estava de acordo com os planos estratégicos e faziam parte das recomendações das organizações internacionais, como a OPAS e da região, levando em consideração as experiências das autoridades regulatórias. Então, vou falar sobre a nossa experiência com essas colaborações. Temos 3 dimensões, e nessas funções em que a gente lida com essas emergências, para a gente avaliar. Seeing the change of the slides, I assume... Perdão por te interromper, mas nós estamos vendo a mudança dos slides. A gente só vê o primeiro slide. Agora a gente consegue ver os slides do lado esquerdo, mas a gente só vê o slide introdutório.
Agora sim, estamos vendo o segundo. Now? Vê- A gente só vê o segundo slide, mas não vê no modo de apresentação. Well, I do not have ever. Sorry. Okay, now we... Now? No, now it's happened. Okay, now we see the second slide is in presentation mode. Agora estamos vendo o segundo slide, que está no modo de apresentação. I was thinking about Eu estava falando sobre sorry. Well, I was talking about we have a manual for management of Estamos falando sobre o gerenciamento de emergências sanitárias e situações de catástrofe. it addresses three dimensions. Temos essas 3 dimensões para garantir as funções essenciais para a gente cuidar de questões problemáticas e para melhorar a estratégia dos serviços humanos e as políticas regulatórias para a gente, então, reconsiderar as garantias das funções essenciais, lidando com uma situação de pandemia. E a gente também teve uma quarentena extensiva no nosso país, então a gente teve que adaptar os procedimentos e a gente, então, teve que fazer uma revisão, a gente teve que, então, serviços remotos e fizemos, então, inspeções para melhorar os sistemas implementados na pandemia. Então, a gente fez avaliação das vacinas da Covid e dos serviços em geral e dos diversos procedimentos, cumprindo os requisitos exigidos. Então, a gente levou em conta a estabilidade, aspectos orgânicos, e é claro que a gente cuidou também da fabricação das vacinas na Argentina. A gente trabalhou de perto com os fabricantes de vacina de Covid, vendo como era o processo de transferência tecnológica, e a gente também fez pesquisa dos diferentes programas, e a gente teve programas de treinamento e extensão, e também tivemos o desenvolvimento de novas regulações para lidar com a pandemia e especificamente os problemas da pandemia, para a gente lidar com a situação de emergência, com uma equipe de trabalho que estava lidando com a pandemia, estabelecendo as funções para adquirir conhecimento sobre o novo vírus, as suas variantes, a patologia, as diferentes funções e o que estava disponível aos fabricantes de vacina. Desenvolvemos ações para desenvolver a indústrias, para levar novas vacinas e outros desenvolvimentos imunobiológicos em curso, com a submissão das autoridades de mercado, com processos de avaliação de autorização de mercado, e uma equipe de assistência que acompanhou o desenvolvimento das vacinas e os processos de manufatura. Eu peço desculpas se vocês não conseguem me ouvir bem, mas a minha voz... Nós conseguimos ouvir. Temos mais 2 minutos para essa pergunta, então a gente vai seguir adiante. Quanto às covariações, a interação entre as autoridades e com os pesquisadores, os desenvolvedores e a indústria, a gente conseguiu trazer informações sobre as vacinas e a gente
conversou com as autoridades regulatórias para trocar informações sobre as vacinas, e a gente também fez a avaliação e ficamos disponíveis para colaborar sempre que pedirem. E a gente trabalhou junto ao Ministério de Saúde, a gente levava informações sobre as vacinas existentes, as diferentes características, a distribuição e os problemas com a cadeia de suprimento. Essa interação precoce com os pesquisadores, desenvolvedores e a indústria, a gente trabalhou com requisitos de transferência de tecnologia, com equipes digitais, que consideravam principalmente esses 3 aspectos. Os técnicos regulatórios e de operação, observando as transferências analíticas, e a gente perguntava, então, à empresa qual seria os próximos lançamentos, e trabalhávamos com a assistência com produtos novos e o projeto de assistência para a melhoria do programa. Finalmente, eu gostaria de mencionar algumas práticas da pandemia. Temos alguns mecanismos que foram estabelecidos pelas autoridades regulatórias com inspeções que são feitas e são conduzidas por outras autoridades regulatórias com algumas regulações parecidas, e também membros do esquema de cooperação que nós tínhamos estabelecido com acordos, e a gente tinha uma comunicação constante e a gente sempre participava nos encontros de discussão para a gente falar sobre as instalações de pesquisas e também sobre as entregas, as próximas entregas, com a coparticipação em atividades da OPAS, OMS, e essas atividades melhoravam a qualidade, e era uma grande oportunidade para partilharmos informações. A gente, então, teve avaliações de vacinas que eram submetidas por empresas para serem distribuídas, para ver se havia algum efeito colateral, ou da parte que fosse informada da parte dos produtores. Nós sabemos que a sociedade tem confiança e tem clareza sobre os nossos processos, e a gente, então, cria um ambiente de muita competitividade e colaboração, com qualidade e rapidez nas nossas decisões, com cooperação, colaboração, de tal maneira que a gente tenha a ciência regulatória sendo atendida, para a gente poder ter um programa que seja bem-sucedido para todas as organizações envolvidas. Então, a gente gera ou melhora o ambiente regulatório para reforçar o processo de confiança, para facilitar os processos regulatórios para novas vacinas e para o interesse sanitário, para a gente processar com antecedência as características dos projetos ligados ao desenvolvimento de novas vacinas e que sejam de interesse sanitário, para a gente poder apoiar os programas, que a gente tenha a melhor comunicação com os pesquisadores, os desenvolvedores, a indústria, e que a gente possa mudar o ambiente regulatório para aprovar mais rápido as vacinas, para trabalhar mais próximos uns dos outros e ser capazes de gerar um espaço de troca, vendo, então, a melhoria dos produtos imunobiológicos na América Latina. Então, eu peço desculpas porque eu não tenho mais voz. Então, muito obrigada, eu vou terminar. Muito obrigada,
por essa apresentação tão completa. Muito obrigada por continuar para participar nessa discussão, apesar de estarmos atrasados. Então, passando para o Dr. Mendes, da Anvisa, eu sei que há muitos fabricantes aqui na plateia e também online. Esse painel é chamado Os Desafios na Era Pós-Pandemia. Sabemos que a pandemia não terminou, mas também sabemos que não estamos mais em 2020, então há muitas possibilidades para a gente chegar em alguns endpoints que antes eram diferentes. Então, as perguntas que eu tenho certeza que muitos têm em mente é qual seria a expectativa, quais são os pensamentos sobre isso, quais são os potenciais e os endpoints clínicos ou expectativas dos fabricantes para fazer inscrições para vacinas futuras de Covid. Obrigado, Helena. Obrigado a todos por essa oportunidade. Infelizmente, não pude estar aí com vocês, mas eu acredito que é incrível que possamos ter essa reunião dessa maneira. Então, essa é uma pergunta muito importante para nós. E estamos examinando isso com muita atenção, pois entendemos que há muitas plataformas, há muitas iniciativas novas de vacinas para querem estar. Isso é importante para a política de saúde aqui no Brasil. Então, é por isso que você consegue nos ouvir? Você pode repetir os últimos 30 segundos do que você falou? Porque perdemos o que você falou. Tudo bem. Eu estou feliz de poder compartilhar com vocês que nós estamos prestes a lançar um guia que fala sobre novas plataformas para vacina e novas vacinas de Covid e as exigências de aprovação disso no Brasil. Então, gostaria de destacar o que é importante e quais são as nossas expectativas como agência regulatória. Bem, a primeira coisa importante que eu devo dizer é que estudos são uma abordagem e podem ser aceitos por nós para aprovar uma vacina. É claro que nós temos algumas exigências, e uma dessas exigências é que o estudo seja feito com uma vacina que já foi aprovada, que já foi registrada aqui pela agência e que já demonstrou eficácia e segurança esperada para aprovação no país. E nós entendemos que há dois tipos de estudos que devem ser apresentados quando pensamos sobre essa abordagem de immunobridging. A primeira são os desfechos clínicos, e para isso nós esperamos ter estudos significativos com modelos de desafio, modelos animais, que nos mostram que aquilo foi verificado como sendo relevante e também a caracterização de perfis característicos da imunogenicidade, incluindo imunogenicidade de células e imunogenicidade de anticorpos. Então, isso é para os aspectos clínicos conhecidos, para aspectos não clínicos. E para os aspectos não clínicos, a nossa expectativa é que os estudos com ensaios randomizados que são controlados por uma vacina, eles devem ser controlados por vacina e devem ser duplo cegos. E para essa avaliação clínica, nós discutimos dois desfechos clínicos primários que nós acreditamos ser extremamente importantes para os nossos especialistas. Então, em primeiro lugar, a avaliação comparativa, uma demonstração de nenhuma inferioridade ou superioridade dos títulos médios de anticorpos neutralizantes induzidos pelo candidato e, é claro, a avaliação com uma demonstração sem inferioridade ou superioridade na soroconversão dos anticorpos neutralizantes.
Então, nós acreditamos que esses dois desfechos seriam os mais importantes do nosso ponto de vista para examinarmos o desempenho daquela vacina. E é claro que nós também pretendemos dar conselhos sobre outros desfechos, um deles sendo a imunogenicidade das variantes de atenção, e nós sabemos que isso pode mudar de acordo do momento quando a vacina foi estudada e do momento quando a vacina estará disponível, e a caracterização completa e o perfil de imunogenicidade da candidata e do comparativo, incluindo a mediação por célula. Então, essa é a abordagem de immunobridging. E os ensaios clínicos randomizados para eficácia, isso seria uma abordagem aceita, mas a viabilidade é algo que deve ser considerada quando pensamos sobre o desenvolvimento de uma vacina. E, para terminar, concluir, nós já recebemos alguns pedidos para vacinas, para serem utilizadas como doses de reforço para outras tecnologias. E quando nós temos esse tipo de abordagem, nós também devemos nos preocupar sobre quando é o momento certo para aplicar uma dose de reforço. Então, estamos falando de estudos que mostram qual é o decaimento da proteção, qual é a queda de proteção e qual é o momento certo para utilizar a vacina como uma dose de reforço. E, é claro, a viabilidade e a aplicabilidade disso no Brasil. Então, basicamente, esses são os aspectos principais das diretrizes que nós vamos publicar. Mas é claro que eu posso responder quaisquer perguntas que vocês tiverem. Muito obrigado. Eu tenho certeza que haverá muitas perguntas. Será que você poderia rapidamente comentar sobre quando podemos esperar essa diretriz? Ainda vai ser publicada, correto? Bom, já temos o texto final aqui internamente. Eu acredito que em 2 semanas teremos algo já publicado. Tá, obrigado. Muito obrigada. Por falta de tempo, vamos agora para a doutora Maria Pombo. Então, doutora Pombo, eu sei que a OPAS tem trabalhado em sistemas regulatórios, em fortalecimento desses sistemas regulatórios. E eu conversei com você alguns dias atrás sobre isso. Então, eu entendo que a epidemia de Covid teve impacto nisso. Então, eu gostaria que você elaborasse um pouco mais sobre isso. Muito obrigada, Helena, e muito obrigada a todos os panelistas e aos organizadores dessa sessão. É um prazer para a OPAS acompanhar essa iniciativa, assim como outras iniciativas que estão alinhadas para fortalecer as relações entre os reguladores e os fabricantes, para melhorar o acesso a produtos essenciais para a saúde. Como Helena mencionou, as pessoas gostariam de saber quais foram as lições aprendidas da pandemia. O que nós observamos na última década, desde o trabalho coletivo da OPAS com outras instituições e associações, o que nós observamos foi que os países hoje têm diferentes desafios para a criação de sistemas regulatórios eficientes que estão integrados aos sistemas de saúde. Na última década, a região teve uma abordagem bem-sucedida para a melhoria de capacidade regulatória. Temos abordagens multilaterais. Houve uma melhoria de capacidade regulatória em países que tinham certas dificuldades. Mas a região realmente fez muito progresso em termos de convergência regulatória e harmonização. E isso tudo em busca de eficiência. Mas, apesar desse progresso, há desafios claros e há assimetrias que continuam na região das Américas. Então, apesar de não haver um modelo único para sistemas regulatórios, a OPAS e a OMS
recomendam certos elementos para a construção de sistemas regulatórios eficazes. As instituições mais fortes têm arcabouços jurídicos que dão a essas agências independência e uma missão e supervisão e capacidade de fazer valer os regulamentos locais. Há também um aumento de publicações digitais de decisões regulatórias e isso pode contribuir para a criação de confiança entre agências regulatórias. Isso também pode promover a transparência, troca de informações sobre determinados produtos e pode melhorar também a vigilância do mercado. Mas os sistemas regulatórios devem incluir a utilização de critérios de risco-benefício para regular várias tecnologias de saúde que são de interesse para o sistema de saúde. Não é apenas sobre vacinas, é também sobre outras tecnologias de saúde que são necessárias, especialmente em circunstâncias de pandemia. A OPAS tem várias missões, várias obrigações, como parte das suas atividades de cooperação técnica. Isso inclui a criação de capacidade em países, particularmente nos países que estão promovendo capacidade de fabricação local. Temos várias iniciativas com ministérios de saúde que estão dispostos, estão investindo recursos financeiros para desenvolver capacidade local para a fabricação, mas é necessário haver um alinhamento entre a capacidade regulatória existente para criar o que nós chamamos do ambiente correto para sustentar essas iniciativas e para não só dar uma diretriz e dar uma orientação para o sistema de saúde, mas também para aconselhar aqueles fabricantes sobre como antecipar as exigências, antecipar sobre quais serão as exigências e os processos para supervisar e fazer valer o ciclo de vida de um determinado produto. Em relação aos ensaios clínicos, e olha, só vou mencionar isso por causa do comentário anterior do Gustavo, basicamente há uma enorme quantidade de ensaios clínicos que estão sendo promovidos por fabricantes da América Latina e do Caribe, mas muitos países têm capacidade limitada para visão e para controle desses ensaios clínicos. Então, é muito difícil, é muito importante que os fabricantes considerem que quando um novo produto estiver disponível, o conselho das agências regulatórias que têm mais força sobre supervisão e que podem dar um feedback para o desenvolvimento de novos produtos ou novas indicações ou mudanças após a primeira aprovação, pode haver muita diferença sobre como cada agência vai lidar com essas questões. Então, sistemas regulatórios têm um papel-chave durante emergências sanitárias, mas os países nem sempre têm um plano de preparação para essas emergências. E apesar do fato de que muitos agentes regulatórios nacionais já iniciaram algumas atividades para permitir uma troca de informação durante a pandemia de Covid-19, houve algumas tensões para responder às emergências e para buscar meios para relaxar as exigências. Mas o mais importante é garantirmos a independência técnica dessas agências regulatórias nacionais para que elas possam tomar decisões e acompanhar questões durante as emergências e para evitar o uso de produtos com características abaixo do padrão. Então, é isso que eu gostaria de destacar como parte da minha intervenção. Eu ficarei feliz de ficar mais tempo para ouvir ao que os nossos outros participantes têm a dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada. Essa informação é muito valiosa para nós. E nós temos aqui hoje representantes de 3 diferentes fabricantes, para que eles também possam dar a opinião deles sobre o que eles observaram durante a pandemia e o que eles consideram ser desafios. Então, eu espero que essa discussão facilite discussões futuras sobre o assunto. Então, seguindo adiante com os nossos panelistas, agora eu gostaria de voltar para Imelda Jordan, que é chefe de qualidade regulatória na Afrigen. E uma das perguntas que nós temos para você é a seguinte: gostaríamos que você descrevesse quais são os desafios regulatórios que você vê como chefe de qualidade e de questões regulatórias na Afrigen, que é uma empresa na África do Sul. Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Então, muito obrigado, Helena. Que privilégio que é estar aqui hoje e poder tirar proveito da companhia de outros especialistas tão renomados. Então, na Afrigen, nós também temos os nossos desafios do ponto de vista regulatório. Então, além do desenvolvimento do produto, nós também precisamos deixar as nossas instalações prontas. Então, temos o desafio de prontidão da instalação e precisamos construir isso e ter uma fábrica completa que inclui não só o hub, mas também outras partes de fabricação da Afrigen. Então, há sim pressão em relação às exigências regulatórias e processos. É necessário haver adaptações, mas nós não podemos perder as avaliações científicas e regulatórias. Então, se analisarmos os nossos desafios, um dos desafios-chave é justamente em relação às exigências de material. A falta de material, matéria-prima, reagentes. Então, há um longo período de espera. Então, nós precisamos dessa matéria-prima crítica para trabalhar. E também precisamos de equipamento. Há uma longa espera por período crítico, em várias fases da nossa fabricação. E aí você chega a um ponto onde você não consegue avançar. E não há meios de trabalhar, de lidar com essa questão. Então, esse é um desafio. O processo de fabricação também é muito complexo. E isso traz alguns desafios inerentes em termos de tecnologia e em termos das exigências. A segurança, a eficácia dos procedimentos, da substância e do produto final. E muitas dessas coisas estão embutidas no processo de fabricação. Há também o processo de otimização, esse é um outro desafio para nós. E há também a questão de pessoas, as habilidades. As pessoas têm as habilidades, mas ainda precisamos de habilidades especiais em algumas áreas. Então, para resumir, a Afrigen não é uma empresa singular em termos de seus problemas, mas é um desafio no qual trabalhamos todos os dias. E temos uma equipe que trabalha duro, com a qual trabalhamos, e eu realmente gostaria de cumprimentá-los pelo trabalho incrível que estão fazendo na Afrigen. Muito obrigada, Imelda. Eu adicionaria que vocês estão fazendo um trabalho tremendo, um excelente trabalho, apesar de todos os desafios. Anália, já falamos antes sobre alguns dos desafios que a Imelda trouxe. Você gostaria de partilhar um pouco da sua perspectiva sobre os desafios que os fabricantes estão vendo, especialmente no contexto da pandemia de Covid? Consegue me ouvir? Sim. Quando a gente discutiu
alguns desafios são exatamente os mesmos para os países diferentes e os diferentes fornecedores. A gente precisa de material, equipamento, tempo. Então, é algo que já aconteceu antes e durante a pandemia, isso foi aumentado. E é uma grande questão para todos os fabricantes e em termos de desenvolvimento para o Estado também. Muito obrigada. Finalmente, queremos ouvir da empresa que é a anfitriã. Nós temos a Biomanguinhos sendo representado, algo que foi trazido pela nossa conversa, porque sabemos que os outros fabricantes estão perguntando isso também. Durante essa fase de desenvolvimento, com frequência, a gente depende de um contrato com o fornecedor para apoiar uma parte da fabricação, ou algum passo. Você quer partilhar algo sobre isso? Obrigada, Helena, pela pergunta. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização para me convidar para esse painel com muitas pessoas muito especiais, os reguladores, os fabricantes. Bem, devido ao desenvolvimento acelerado e a necessidade de muitos locais, com toda a complexidade das vacinas, um número significativo de aprovação posterior são necessárias em curta duração para refletir a manutenção e atualização do processo de manufatura e também as extensões de datas de validade, o problema de fornecimento de matéria-prima. Às vezes, por causa da falta na cadeia de suprimento, a gente tem que mudar a matéria-prima, a gente também tem que expandir a capacidade para essa demanda em expansão. Então, são questões que a gente precisa pensar. A mudança é inevitável nesse processo. Então, a gente precisa de soluções inovadoras na estrutura de regulação. Por exemplo, a gente precisa de protocolos de comparabilidade bem estabelecido entre os diferentes CMOs e as áreas de transferência de tecnologia, e também temos que fazer as trocas entre as agências de regulação nacional. A gente tem que acelerar a produção de vacinas e o acesso a elas. Então, essa discussão sobre essa cadeia de pós-aprovação, para nós é muito importante ter essas mudanças aprovadas e implementadas se você quer desenvolver e fornecer as vacinas para todos. Muito obrigada. Então, eu rapidamente vou verificar com os organizadores se a gente tem alguns minutos para algumas perguntas. Cerca de 5 minutos, ok. Eu não vejo nenhuma pergunta chegando no meu chat, mas tínhamos algumas perguntas prévias. Uma que foi trazida seria para você, Gustavo, e seria sobre as expectativas de usar sujeitos não humanos que podem ser utilizados em ensaios clínicos, por exemplo, das plataformas de mRNA. Algum pensamento sobre isso? Eu entendo que é um projeto específico, mas alguns pensamentos em geral. Nós tentamos ser muito flexíveis no desenvolvimento não clínico de vacinas, mas é claro que a gente tem que ter confiança de que a gente teria informação para seguir para o desenvolvimento clínico, mas a gente está aberto para discussões científicas e as orientações que temos são muito flexíveis. Então, estaríamos muito felizes de receber alguma justificação para discutir sobre isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Última pergunta muito rápida. Talvez para Mariluz. Eu sei que os fabricantes trouxeram essa pergunta sobre a plataforma digitalizada, que seria parte da harmonização.
para você submeter a informação para um regulador, que pode partilhar com outros reguladores, para não ter uma aplicação separada de diferentes reguladores. Vocês têm pensamentos, têm alguma ideia sobre essa plataforma partilhada, digitalizada, para você fazer a inscrição para a regulação? Muito obrigada, Helena. Sobre essa questão, o que eu gostaria de partilhar, eu acho que há um microfone aberto que está criando um eco. Quando eu estou fazendo a minha estamos ouvindo você perfeitamente. Então, tudo bem, então eu vou seguir adiante. Então, quanto à plataforma para facilitar a troca de informações, o que nós vimos como parte da resposta à pandemia é uma boa lição aprendida, digamos assim. Foi uma iniciativa da OMS para a pré-qualificação, em particular a pré-qualificação de vacinas, em que havia acordos de confidencialidade assinados entre reguladores e a OMS fazia a pré-qualificação ao acesso de toda a plataforma com informação, com todas as vacinas que estavam em aprovação pela OMS, então os reguladores poderiam acessar diretamente a informação dessa plataforma. Eu não tenho os detalhes dessa plataforma que permitia lidar com essa quantidade de dados, mas isso também incluía cadeias de aprovação, as informações básicas que eram apresentadas para a inscrição inicial, para cada um dos fabricantes individuais, e também incluía os relatórios de avaliação que eram preparados por especialistas diferentes que colaboraram como parte da avaliação que a OMS faz. Então, esse é um exemplo. Na região das Américas, havia também uma outra plataforma que nós conhecemos muito bem, que foi patrocinada por algumas das agências regulatórias, que estava localizada na AOPAS, que também com acordos de confidencialidade tinha um programa de certificação de inspetores, era uma iniciativa da IMDRF e seus parceiros, e está construído, está disponível, e os reguladores podem partilhar informações com acordos de confidencialidade. A OPAS não vê a informação, é um espaço que foi criado para facilitar as trocas entre reguladores, mas é um espaço somente para reguladores. E, portanto, foi construído por causa de uma necessidade dos Estados-membros. Quanto às inscrições dos fabricantes em resposta aos requisitos regulatórios, é claro que todas as agências regulatórias nacionais têm o seu próprio procedimento para lidar com essas aplicações, essas inscrições, e isso deve ser respondido pelos reguladores e não por organizações internacionais. Então, esses são os dois exemplos que posso mencionar. Infelizmente, não temos mais tempo, não vamos poder continuar, mas eu gostaria de agradecer aos painelistas, os reguladores, a COPAS e os fabricantes por participar desse painel. Eu gostaria de agradecer os organizadores por nos dar essa oportunidade para fazer questões tão importantes e nos dar esse tempo para discutirmos. Muito obrigada a todos. Vamos voltar com mais questões, com certeza, no futuro.